Hi there, Silvio here, your English teacher, and today we are gonna go on our lesson number 45. Let's go! In today's lesson, we are gonna be talking about adverbs of frequency. For that, I'll play the audio, you have to repeat. Let's go! Always. Often. Generally. Usually. Sometimes. Never. E vindo agora para a explicação, nós temos always, que significa sempre, often, frequentemente, generally, geralmente, usually, usualmente, sometimes, às vezes, e never, que significa nunca. Essas 6 palavrinhas aqui são o que nós consideramos em inglês e também em português advérbios de frequência. Tranquilo? E agora vamos para algumas sentenças. Alright? Vamos ver essas palavras sendo utilizadas, esses advérbios de frequência sendo utilizados em sentenças em contextos. Nos primeiros exemplos aqui nós temos You're never at work. Você nunca está no trabalho, ou vocês nunca estão no trabalho. Why is she always here? Por que ela sempre está aqui, ou por que ela está sempre aqui? I'm usually home by 7 p.m. Eu estou geralmente em casa, ou eu geralmente estou em casa por volta das, esse by aqui, antes dos números, geralmente significa por volta, né? Mais ou menos às. Então, por volta das 7 da noite. Alright, 7 p.m. Josh is generally around here with his friends. Então, Josh geralmente está aqui, né? Por aqui, na verdade, around here. O around here é mais ou menos por aqui, em volta daqui. É um local que não é exatamente aqui, mas é por aqui, sabe? With his friends, com os amigos dele, alright? Então, o que nós temos aqui, primeiro, vamos ver aqui o by e o around. O by e o around significam por volta, em volta de, certo? Sendo que o by usamos para os números e o around usamos para locais, tudo bem? Então, é a primeira coisa que a gente consegue perceber aqui. Outra coisa que a gente consegue perceber é que no português, eu posso falar que nessa sentença tá aqui do Josh. Josh geralmente está, ou Josh está geralmente. Nessa sentença aqui, ó. Porque ela sempre está aqui, ou porque ela está sempre aqui. O que nós temos aqui com os advérbios de frequência é que no português a posição deles não é tão relevante no texto. A gente consegue colocar o advérbio de frequência em qualquer posição. Mas no inglês é a mesma coisa, porém precisamos seguir uma regra. E essa regrinha, na verdade, não é uma regra, é um padrão, tá certo? E esse padrão, ele é repetido principalmente com o verbo to be, tá certo? Vamos ver então o padrão. Nós temos aqui, ó, o verbo to be e após o verbo to be que nós temos, então, o advérbio de frequência. Então, verbo to be, depois temos os advérbios de frequência. Verbo to be, advérbio de frequência, verbo to be, advérbio de frequência. Então, quando nós temos uma situação, uma sentença, e nós queremos falar o advérbio de frequência, eu estou sempre fazendo, nós estamos sempre indo e por aí vai, nós precisaremos colocar o advérbio de frequência sempre após o verbo to be, tá certo? O que não acontece quando nós temos outros verbos. Vamos ver essa primeira sentença aqui, ó. I sometimes play the piano. Então, eu às vezes toco piano. They often go to work by car. Eles geralmente, ou eles frequentemente, vão para o trabalho de carro. E aqui temos a preposição by. Temos a preposição by quando falamos by junto com o meio de transporte. O by significa de. By car, de carro. By bus, de ônibus. By subway, de metrô. By plane, de avião, tá certo? They often go to work by car. Eles geralmente vão ao trabalho
de carro. We always eat meat and drink juice. Então, nós sempre comemos carne e bebemos suco. You never study for the tests. Você nunca estuda para os testes. Nós não vimos até então a preposição for, mas veremos ainda nessa semana 7, tá certo? Vocês nunca estudam ou você nunca estuda. O you pode ser singular, pode ser plural, tudo bem? O que nós temos aqui é o seguinte, nós temos os verbos play, go, eat e o study. E os advérbios de frequência aparecem antes desses verbos. Então, aqui nós temos o verbo play, o advérbio de frequência fica antes. O go, o advérbio de frequência fica antes. O eat, o advérbio de frequência fica antes. E o study, o advérbio de frequência fica antes. Diferente do verbo to be, em que o advérbio de frequência fica depois. Ok? Isso daqui é um padrão, tá certo? A depender do contexto, esse padrão pode não acontecer, certo? Mas é melhor sempre seguir esse padrão, porque de alguma forma ou de outra, no mínimo, a sua sentença vai estar correta. Ok? No mais, espero que você tenha gostado da aula de hoje. I hope you have a wonderful day or night. Do not forget to drink water, and as always, I'll see you tomorrow. Bye bye.